Boa noite, queridos amigos e irmãos no Senhor Jesus Cristo. A fé nos faz uma família de Deus. Por essa razão, nós temos essa liberdade de nos chamar de irmãos. Nós somos irmãos no Senhor. Não somos a mesma família, não somos parentes, mas pela adoção de Jesus Cristo, passamos a fazer parte de uma grande família, a família de Deus, onde só existe um Pai, que é Deus, um só mediador, que é Jesus Cristo, e todos nós somos irmãos e irmãs nessa grande família de Deus. E hoje Deus toca no meu coração para meditar com vocês na palavra de Deus, na segunda carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 1. Eu vou estar lendo alguns versículos, depois a gente vai estar comentando. Eu gostaria que vocês participassem comigo, mandassem comentários. Eu vou tentar parar ali e responder. Não sei se eu vou conseguir, eu sou muito novo nessa área ainda. Mas juntos nós podemos nos edificar na fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Olha, aqui nós temos dois pontos que nós podemos nos ater. Primeiro, Deus tem nos dado grandíssimas promessas. E quais são essas promessas? Através dessas promessas, nós podemos ser participantes da natureza de Deus. Olha que coisa incrível, né? A Escritura desvenda aqui um grande mistério. Muitas pessoas pensam que um dia vão para o céu e vão chegar lá e vão subir num monte muito alto, ficar cantando igual uma cigarra, igual um canarinho. Mas não é isso não. A Escritura mostra claramente que Deus tem um propósito em nos levar para a glória. Você não vai para a glória só para chegar lá e falar, nossa, eu consegui chegar no céu e acabou. Não, não vai acabar, vai ser o começo, vai ser o início. Vai ser o início. Nós vamos ficar sendo participantes da natureza divina. Por que Deus nos faria participantes da promessa divina? Porque muito simples. Porque a natureza dele é doar, é compartilhar, doar vida. Ele é o dono da vida, ele é a fonte da vida, e ele tem prazer em doar vida, ele tem prazer em compartilhar. Então ele nos convida para sermos participantes de todas as suas riquezas, de todas as maravilhas que ele desfruta. Dá para imaginar como é o céu, como é a presença de Deus? Dá para imaginar como é a vida que Deus leva na glória, longe do pecado, longe da maldade, longe da corrupção, longe de tudo aquilo que não presta, só bênçãos, maravilhas, coisas lindas. Ele quer que nós sejamos participantes disso. Esse versículo 4, ele tem uma riqueza tão grande de conhecimentos de mistérios de Deus, muito grande, sabe? Porque aqui diz que Deus tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas. E aí a pessoa fica pensando, mas que promessa pode ser essa? Olha, o apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios que as coisas que o olho não viu
que as coisas que o ouvido não ouviu, que as coisas que não passaram pela imaginação do ser humano, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é glorioso demais. Você consegue imaginar como pode ser a vida futura no paraíso de nosso Senhor? Você consegue imaginar? Vamos fazer um paralelo entre essa vida e aquela. Aqui nós sabemos que nós nascemos, né? O bebezinho vai se desenvolvendo, vira criança, depois vira pré-adolescente, adolescente, jovem, meia-idade, aí fica velho e aí morre dando aquele monte de trabalho. Alguns não, né? Mas é exceção. A maioria dá muito trabalho antes de morrer. Então, você já sabe que a vida é isso, e tem pessoas que nascem e crescem e batalham pela vida e trabalham em 1, 2, 3 empregos e ajunta dinheiro e compra casa e compra carro e forma um patrimônio tremendo, e quando vai desfrutar, já está na hora de morrer, deixa tudo para trás. Que é só uma ilusão, que não faz sentido tudo isso aqui. Tudo que nós fazemos, nossas conquistas, a batalha, você faz uma faculdade e você guarda dinheiro e você compra casas e carros e tudo mais, e depois você vai embora e larga tudo para trás. Se você for parar para pensar, não faz muito sentido. Mas vamos pensar em qual seria o propósito de Deus para as nossas vidas. E esse versículo, ele revela um grande mistério. Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Deus nos tem dado preciosas promessas. Isso fique bem claro. Você não é chamado para ser uma pessoa que vai na igreja igual um soldadinho de chumbo, e você dá a sua oferta e toma comunhão e vai embora para casa e acabou. Participar de um ritual apenas, não, Deus tem coisas muito importantes para a sua vida, Deus tem coisas preciosas. Ele chamou você porque Ele tem grandíssimas e preciosas promessas. Eu fico imaginando às vezes, desde criança eu lia gibi do Superman e outros super-heróis, essas coisas fantásticas que não existem nesse mundo, e ficava imaginando a possibilidade de conseguir esse poder. Seria maravilhoso você voar pelas nuvens, ir para outro planeta e ter aquela força descomunal. Mas isso é nada, é quase nada perto das preciosas promessas de Deus para a nossa vida. É por isso que está escrito ali, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Sabe o que é a natureza divina? Vamos explicar. Nós temos a natureza humana. Eu não preciso falar da natureza humana, porque vocês sabem muito bem como é, né? A natureza humana é aquela coisa cheia de decepções. Você idealiza uma pessoa e se apaixona por ela, e depois, na convivência, você vai descobrindo quantos defeitos a pessoa tinha e você não sabia. Claro que tem pessoas excepcionais, mas são diamantes, difícil de achar. Mesmo assim, elas têm defeitos também, ela tem suas falhas, porque faz parte da natureza humana. A natureza humana, ela é corrompida pelo pecado desde o início, e a natureza humana, ela nos carrega sempre para o pecado. O pecado traz a maldade, o pecado opera a iniquidade, o pecado opera a concupiscência. Eu conversei um dia com uma amiga minha, é uma moça muito bonita e tem uma família linda, muito bem casada, tem um bom emprego, o marido dela é bem empregado, é uma pessoa muito fina, educado, gentil. Ela disse para mim: Miguel, não dá para entender por que tudo na minha vida é perfeito e eu ainda tenho vontade de ter alguma aventura. O que seria? Como é que você explica isso? Eu disse: a natureza corrompida pelo pecado, tá? Então, olha só, nós temos aqui grandíssimas e preciosas promessas. E essas promessas de Deus é que todas essas nossas falhas da natureza humana, elas serão sanadas, elas serão esquecidas, elas serão abolidas, porque nós vamos viver na eternidade, e a promessa de Deus é que nós nos tornaremos participantes da natureza divina.
Ou seja, nós não vamos apenas ser seres humanos comuns no céu, nós vamos ser seres humanos participantes da natureza de Deus. E você sabe o que é a natureza de Deus? Tenta fazer uma ideia, o que é a natureza de Deus? Vamos começar entendendo aqui, eu falando a respeito do nosso grande mestre e exemplo em tudo, nosso Salvador Jesus Cristo. Ele tinha uma natureza divina. A palavra mostra claramente que ele era ele, o Pai e o Espírito Santo no início. Quando criou o céu, a terra, tudo que existe, ele era a palavra, ele já fazia parte da Trindade Santa. E não é bastante isso, ele era da mesma essência de Deus. Se você estudar teologia básica, eu tenho um canal no YouTube que tem uma série de estudos sobre isso, sobre a natureza de Deus. Você pode procurar ali, está do lado do Ninguém Vai Me Calar, tá, Escola Bíblica na internet, e você vai encontrar todos esses dados. É muito importante conhecer essas coisas. Jesus tinha a natureza divina porque ele era Deus com o Pai e o Espírito Santo, mas ele foi encarregado de uma grande missão: nos salvar, nos resgatar do pecado. E a Bíblia diz que ele desceu do céu, tornou-se carne. Paulo diz aos Filipenses, se não me falha a memória, que ele despojou-se a si mesmo, ou seja, ele tirou aquela natureza divina, aquela majestade, aquela glória, aquele poder que ele tinha, entregou na mão do Pai e disse: Pai, vou me tornar um homem. Ele assumiu uma natureza humana, sem pecado, claro. Foi o único ser humano que nunca pecou, nunca contou uma mentira, nunca enganou ninguém, nunca teve maus pensamentos, nunca teve maldade nenhuma. Foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado. Foi o ser humano perfeito, o modelo que Deus quer usar para nos tornar seres humanos perfeitos quando nós formos para o paraíso celestial. Ele deixou a natureza divina no céu, porque ele precisava morrer pelo pecador. Esse era o plano de Deus, que Jesus morresse por nós. Então ele desceu da glória, tornou-se um homem, nasceu no ventre da Virgem Maria, e aí ele se formou um homem. Ele poderia simplesmente aparecer aqui na terra, simplesmente, ele poderia nascer de uma flor, mas ele quis se tornar humano como nós. Ele quis conhecer as nossas fraquezas para poder se compadecer de nós. É por isso que você não pode julgar uma pessoa que caiu, que está tentando se levantar, uma pessoa que está tentando acertar e não consegue. Você precisa ajudar, esforçar e não julgar, porque Jesus, ele se compadece dessas pessoas. Você que já fracassou várias vezes, que diz: olha, para mim não tem mais jeito. Tem jeito sim, porque existe um advogado no céu que todos os dias entra diante do Pai, mostra as mãos feridas e fala: Pai, eu também morri por essa pessoa aí, ou melhor, eu morri também por essa pessoa aí, e eu quero que essa pessoa tenha uma nova oportunidade. Ele está fracassando porque a natureza humana é corrompida, Pai. É carne, e a carne puxa para o pecado, mas eu quero que ele tenha uma outra oportunidade. Então Jesus veio como homem, deixou a natureza divina no céu. Por quê? Porque como Deus, ele não poderia morrer. Ele não poderia morrer. Deus não morre, Deus é imortal, Deus é eterno. Então olha só, como Deus não pode morrer, era necessário que o Filho de Deus se tornasse apenas um homem. Muita gente pensa que Jesus morreu naquela cruz e para ele foi tudo fácil porque ele era Filho de Deus. Não, ele não morreu como Deus, ele morreu como homem. Ele morreu como eu, como você é, com exceção do pecado, ele era exatamente o que nós somos. Então, o sacrifício de Jesus foi aceito diante de Deus para perdoar os nossos pecados, porque Jesus era apenas um homem, apenas um ser humano naquela cruz. Mas quando ele ressuscitou, glória a Deus, aí ele assumiu a sua natureza divina. Então hoje Jesus tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Como um ser humano, ele se compadece de nós pelos nossos pecados. E como Deus, ele fala: eu entendo porque eles agem assim, porque eu senti também
na minha carne a fraqueza da tentação, embora sem pecado. Então, essas promessas, elas nos fazem nos tornar participantes da natureza divina. E olha, quem falou isso aí foi o apóstolo Pedro, aquele apóstolo chucro, que não entendia muita coisa, aquele que era um trapalhão, vivia fazendo trapalhada, mas se tornou um homem brilhante pela palavra de Deus. Porque é isso que acontece, toda pessoa que se dedica ao conhecimento das coisas de Deus, a mente da pessoa se abre de uma forma que a pessoa se torna brilhante. Você pode pegar um porteiro de um prédio e dar aula para um professor formado, um mestre, um doutor em qualquer PhD que possa existir, porque a mente da pessoa se abre. A mente da pessoa se abre. E aí o que aconteceu? O apóstolo Pedro traz essa revelação maravilhosa, que ele diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Então você começa a imaginar um Superman, um Lanterna Verde, isso não é nada, um Thor, que é um falso Deus, né? Isso não é nada perto daquilo que nós seremos um dia lá na eternidade. Por quê? Porque nós vamos nos tornar participantes da natureza divina. Você foi chamado por Deus para se tornar participante da natureza divina. Você não é capaz de imaginar o poder que você vai ter quando você estiver na glória. Por quê? Porque são as promessas de Deus. Ele quer compartilhar a vida, Ele quer compartilhar poder. Ele só não compartilha a glória dele. Deixa muito claro, a glória dele é só para Ele. Mas Ele quer compartilhar a vida, Ele quer compartilhar poder, Ele quer nos dar vida eterna, Ele quer que nós sejamos pessoas grandes, Ele quer que nós sejamos melhores do que os anjos. Tem gente que pensa que vai morrer, vai virar anjo. Anjo não é nada, anjo é mandado. Anjo é mandado. E nós seremos muito mais do que isso. Ele deixou muito claro para os apóstolos, ele disse, olha, para os 12 apóstolos, vocês se sentarão sobre 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel na revelação. Claro que não somos nós não somos apóstolos. Mas essa promessa dele mostra que o plano dele é nos elevar a um plano muito maior. Muito maior. Você conversa com um espírita, ele fala de evolução, de outros planos. É tudo imitação das coisas de Deus, porque o diabo é mímico, ele vive imitando as coisas de Deus, mas não chega nem nos pés daquilo que Deus tem nos prometido. Porém, há um porém que diz assim: nós temos que escapar da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Como eu disse antes, nossa natureza humana é pervertida, é corrompida. Nossa natureza humana, ela nos arrasta constantemente a desejos ilícitos. E talvez você fale, não tem problema, eu faço isso, depois eu me arrependo, peço perdão e Deus me perdoa. Mas você está caindo, você está perdendo oportunidade de ser grande diante do Senhor. Você está arriscando a jogar fora o que você tem de melhor, que é o seu nome escrito no livro da vida. Você vai fracassando e até chega num ponto que o diabo põe na sua mente que para você não tem mais jeito. Como a salvação é pela fé, se você passar a acreditar que não tem mais jeito, você perde a salvação, porque a salvação se adquire pela fé. Se eu não acredito, eu não tenho fé, não tenho salvação, não tenho perdão de pecado, não tenho vida eterna, e o meu nome já não está mais escrito no livro da vida. É bem assim. Eu sei que tem muita gente que fala que uma vez salvo, eternamente salvo, mas não é bem assim não. O próprio apóstolo Pedro, ele deixa muito claro que nós precisamos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nós precisamos batalhar por essa fé. Pedro fala isso, Judas também fala, nós precisamos batalhar por essa fé. Então, não é assim, uma vez salvo, para sempre salvo. Ou como aquela doutrina calvinista que diz assim, que a pessoa já é predestinada à salvação. Isso não existe, você faz suas escolhas, e Deus honra as suas escolhas. Se você escolher andar com Deus,
Deus vai andar com você. Se você escolher deixar ele, vai te deixar também. Lá em Crônicas, o profeta foi encontrar o rei no caminho para a batalha e disse para ele, ó, assim diz o Senhor, rei Asa, enquanto estiverem com o Senhor estará contigo, mas se vós o deixardes, ele também vos deixará. Isso é muito claro na Sagrada Escritura. Não existe essa de estar predestinado à salvação ou predestinado à condenação, porque Deus não é injusto. Deus não pode fazer essa injustiça de escolher um e jogar o outro fora. Você faz a escolha e Deus te elege, Deus confirma. Mas se você não fizer uma escolha acertada, como é que Deus vai te eleger, vai confirmar uma escolha que você não fez? Como? Agora, as promessas de Deus são grandes, são preciosas, porque nós vamos nos tornar participantes da natureza divina. Já pensou que coisa gloriosa? Você está lá diante do trono do Senhor e de repente Ele te chama e fala, olha, do outro lado do universo, no planeta X, eu estou tendo um problema, eu preciso que você vá até lá numa missão para mim, você pode fazer isso? Sim, Senhor, é uma honra para mim, um privilégio servir o Senhor. Vá até lá e leva uma mensagem para mim. Então você pode pensar, e agora, como é que eu faço? A sua mente vai estar tão aberta, você vai ter aquele poder de pensar no planeta e você já aparece lá. Ou você pode escolher ir voando pelo universo até chegar lá, conhecendo planetas, galáxias e universos sem fim que existe aí para cima, ou no outro plano onde Deus está. Eu não sei, às vezes eu tento imaginar, mas a Bíblia diz muito claramente que as coisas que nós não conseguimos nem imaginar são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então olha só, eu disse no início dessa live que são 2 assuntos que nós precisamos meditar. Primeiro, versículo 4, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. A segunda, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência no mundo. O mundo, ele está cheio de tentações. O mundo, ele está cheio de atrações. E nós precisamos seguir o conselho de Jesus. Qual que é o conselho de Jesus? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Cruz significa renúncia. Cruz significa você pensar mais naquela pessoa que parece que não te ama do que em você mesmo. Cruz significa promover a felicidade da sua família, da esposa, dos filhos, do marido, e não de você. A sua não tem importância. Mas como assim não tem importância? É que Jesus também não se importou com ele mesmo, porque se Jesus fosse se importar com ele mesmo, nós não teríamos essa condição privilegiada de sermos chamados filhos de Deus, de receber essas grandíssimas e preciosas promessas das quais fala o apóstolo Pedro. Nós não teríamos. Porque Jesus renunciou o tempo todo. Primeiro renunciou à sua natureza divina que ele deixou no céu. Depois renunciou a uma vida de riqueza. Podia ter nascido num palácio cheio de ouro, mas nasceu num berço de jumento beber água. Viveu aquela vida pobre, fugindo da violência, porque desde o seu nascimento queriam tirar a vida dele. Ele precisou lutar pela vida dele, para preservar a vida dele, para que pudesse cumprir a vontade de Deus e morrer por nós para nos salvar. O tempo todo ele renunciou. Quando começou o seu ministério na terra, foi renúncia em cima de renúncia. Ele não tinha um lugar para passar a noite. Ele dependia das pessoas para tudo, para comer, para beber, para ter uma roupa para vestir. Ele dependia das pessoas para ter um teto para dormir. Encontramos ali na Escritura um momento que alguém fala para ele: Senhor, aonde o Senhor for, eu irei também. Ele diz assim: olha, as aves do céu têm o seu ninho, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem onde reclinar a cabeça. Tudo que Jesus teve na vida aqui na terra foi emprestado, foi doado por alguém, foi fornecido por alguém. A vida dele foi uma completa renúncia.
de pensamentos, de sentimentos, de desejos, de sonhos, de realizações. Ele nunca se realizou como um homem, ele se realizou no propósito de Deus. Qual que era? Morrer pelo pecador. E tem alguém que fala que Jesus não sentiu medo quando ele foi traído naquela noite que ele foi preso. E eu digo que sim, ele sentiu, porque ele não era Deus. Ali era só o homem Jesus, a natureza divina estava no céu com o Pai, e ali era apenas um homem enfrentando um destino horrendo, talvez o mais horrendo que um ser humano já passou nessa terra, a tal ponto de ele se ajoelhar e dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, ele queria dizer: Pai, eu estou apavorado, mas eu não quero fazer minha vontade, eu quero fazer a tua, então faz aquilo que o Senhor achar melhor. E veio um anjo confortar ele. Por que aquele anjo desceu para confortar ele? O anjo veio confortar ele porque não tinha outro caminho. Ele tinha que passar pela cruz. Ele ia ser arrebentado pelo chicote do soldado romano. Ele ia ser torturado naquele poste enquanto fosse chicoteado. Ele ia ser zombado, escarnecido. Ia passar vergonha de ficar nu diante de todo mundo. E por fim ia ter aquela morte horrenda de cruz. As pessoas falam muitas vezes em morte de cruz e fazem peças teatrais e fazem filmes bonitinhos, né, que levam as pessoas a se emocionar. Mas para pensar um pouco. A morte de Jesus na cruz foi o sacrifício mais horrendo que já se viu entre o céu e a terra. Se você parar para pensar no que acontecia, Jesus estava ali preso, onde os soldados o colocaram, e eles colocaram ele sentado num lugar e pegavam uma cana e batiam na cabeça dele. A coroa de espinhos já machucava e aquela cana batia com toda a força. E eles davam um soco nele, cuspiam nele, arrancavam a barba dele, porque Isaías diz que eles puxavam a barba dele, arrancavam a barba dele. E de tanta pancada, de tanto soco, de tanta paulada a cabeça dele, chegou a inchar. Ficou aquele borrão de sangue, aquele rosto desfigurado pelas pancadas. E o pior de tudo é lá na cruz ele ter que sentir a ausência de Deus, porque ali naquela cruz ele recebia os nossos pecados. E Deus não consegue coabitar com o pecado. Não dá. O pecado na presença de Deus não é possível. Então Deus se retirou para que Jesus pudesse receber os nossos pecados, pagar por eles e nos garantir a salvação. Renúncia. E a gente às vezes tem tão pouca coisa que Deus pede, a gente, mas vou ter que fazer isso, tem que fazer isso. Mas a promessa é essa: você vai ser participante da natureza divina, você vai ser participante da natureza de Deus, você vai receber na sua vida, naquilo que você vai ser, no seu corpo glorioso depois de ressuscitado, o poder de Deus para servir na obra de Deus lá na eternidade. Não fica pensando que lá você vai ficar lá, glória, aleluia, glória. Não. Você não é cigarra, você não é canarinho. Você vai trabalhar na obra de Deus lá em cima, onde Deus mandar. Mas para isso ele vai te dar poder. Como ele deu poder para os querubins, para os serafins, para todas as categorias de anjos que ele criou, ele vai te dar muito mais poder. Por quê? Porque você passou pela grande tribulação. E você resistiu. E você permaneceu. Então você vai ser participante da natureza divina, mas em contrapartida você precisa escapar da corrupção que pela concupiscência no mundo. E como tem corrupção nesse mundo, pelo amor de Deus, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, a inversão de valores, o certo é errado, o errado é certo. Se você apoia o errado, você é bom. Se você apoia o certo e fica contra o errado, você não presta. Você é um monte de adjetivos negativos que inventaram pra gente. Não tem importância. Não tem importância que você passe por provações e tribulações, porque lá no Salmo 91, a promessa dele não é te livrar dessas provações, não. Lá diz assim: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, porque conheceu o meu nome. Então você precisa saber que você não vai estar sozinho na sua angústia, no seu sofrimento, na sua solidão, nas suas renúncias, porque ele estará com você.
E quando você pensa que não tem mais força para caminhar, repensa essa situação, porque ele está te levando no colo, porque você tem que chegar no fim dessa caminhada. Você não pode parar no meio do caminho, você não pode desanimar, você não pode ficar sentado na beira do caminho. Deixa isso por Roberto Carlos, mas você continua caminhando. O profeta Miqueias diz assim no capítulo 2, versículo 10: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. A corrupção que está nesse mundo aqui, o pecado que está tomando conta da humanidade de uma forma que já cheira mal nas narinas de Deus, como no tempo de Noé. Você não pode parar, porque muitas pessoas estão olhando para você. Sua esposa, seus filhos, seus netos, seu marido, seu pai, sua mãe, seu tio, seu amigo, colega de trabalho, estão olhando para você. Se você parar, essas pessoas que poderiam ser alcançadas pela graça de Deus nunca serão alcançadas. A sua escolha pode influenciar a escolha de muita gente que está indo para o inferno, que pode ter a vida mudada e ir para o céu. Então vamos ficar com essa palavra aqui. Nós temos essa grandíssima promessa, essa preciosa promessa, ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Que Deus abençoe você, sua família e o Brasil, em nome de Jesus.